You know love may sometimes make you cry, so let the tears go, they will flow away. For you know love will always let you fly. How far a heart can fly away. Amarante, Amarante, Amarante. Love is love is love. Amarante, Amarante. Desde os tempos mais remotos, na cultura chinesa, o Yin estava associado ao feminino e o Yang ao masculino. Yin e Yang são conceitos, é a dominação aplicada a duas energias que estão em tudo que existe, combinadas em proporções variadas, porém não podem se confundir com o ser biológico, homem e mulher, porque tanto ele quanto ela possuem uma combinação de ambos. Em outras palavras, todos os seres, independente do sexo, representam ambos os princípios, apenas o grau, a ênfase, a proporção, a relação um com o outro, a área que se manifestam são diferentes. O princípio feminino Yin é a energia receptiva, a atitude de deixar acontecer, a espera paciente e confiante, um movimento dentro de si mesmo de fé. Por outro lado, o princípio masculino é o Yang, um princípio ativador, a ação e a atitude, o que coloca em movimento através da autodeterminação. Nesse sentido, algumas pessoas tendem a ter dificuldade de aceitar ou pelo menos compreender que as duas forças fazem parte da nossa vida. A grande maioria dos homens, por exemplo, já crescem com a ideia de que não podem ser sensíveis, muito menos chorar. É necessário ser um macho protetor, assim como no mundo animal. E as mulheres devem ser delicadas e emocionais, sendo seu papel principal cuidar dos filhos e da casa. Porém, essa ideologia não é algo que se iniciou agora. É indiscutível dizer que em grandes períodos a misoginia fez parte da história da humanidade, sendo que, ao recordarmos de algumas culturas, podemos perceber que o sexo feminino, de fato, não possuía a mesma liberdade que o masculino. Na Grécia Antiga, por exemplo, havia muitas diferenças entre os sexos. As mulheres não tinham direitos jurídicos, não recebiam educação formal, eram proibidas de aparecer em público sozinhas, sendo confinadas em suas próprias casas, em um aposento particular. Enquanto aos homens, estes e muitos outros direitos eram permitidos. Observando também o cristianismo, que retratou a mulher como sendo pecadora e culpada pelo desterro dos homens do paraíso, sendo que, segundo o mito de criação das religiões abraâmicas, foi Eva a responsável por comer o fruto proibido e persuadir Adão a fazer o mesmo. Além disso, o homem foi considerado polígamo e o soberano inquestionável na sociedade patriarcal. Obviamente, há o questionamento do porquê
tais coisas eram consideradas tão normais e aceitáveis. Nessa lógica, a escritora e filósofa francesa Simone de Beauvoir nos apresenta uma possível causa. De acordo com uma frase retirada do seu livro O Segundo Sexo, ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Para ela, nenhum destino biológico, psíquico, econômico define a forma que a fêmea humana assume no seio da sociedade. É o conjunto da civilização que elabora esse produto intermediário entre o macho e o castrado, que qualificam o feminino. Ou seja, ela defende a distinção entre sexo e gênero. O primeiro é um fator biológico ligado à constituição físico-química do corpo humano. Já o segundo é construído pela sociedade, ou seja, ser homem ou ser mulher não é um dado natural. Ao longo da história, cada cultura criou os padrões de ação e comportamento de determinado gênero. Entretanto, apesar do silêncio feminino ter durado muito tempo, em determinado momento, que jamais saberemos qual exatamente, a metamorfose aconteceu. De modo grosseiro, assim como uma largata, começava a surgir as primeiras mulheres que ousavam voar além do horizonte estabelecido. Durante séculos, diversas sociedades europeias foram consumidas pelo medo de ter bruxas entre elas. A caça às bruxas, especialmente na Europa Central, resultou no julgamento, tortura e execução de milhares de vítimas, das quais cerca de 3/4 eram mulheres. Não está claro quando as primeiras bruxas apareceram na história, embora um dos registros mais remotos esteja no primeiro livro de Samuel, cerca de 9 séculos antes de Cristo. Lá é contada a história do rei Saul, que pediu ajuda à bruxa de Endor para invocar o espírito do falecido profeta Samuel e implorar por sua ajuda na batalha contra o exército filisteu. Ainda nesse sentido, é importante sabermos que existem diversas crenças e caminhos dentro da própria bruxaria. Assim como mago, feiticeiro e bruxo não são a mesma coisa. Por outro lado, todos possuem ligação com a magia e podem ou não acreditarem na mesma ideologia, tal como a Wicca, que é considerada uma religião politeísta, de culto basicamente dualista, que crê tradicionalmente na deusa tríplice e no deus cornífero, ou religião matriarcal, de adoração à deusa mãe. Essas duas deidades são muitas vezes vistas como faces de uma divindade panteísta maior, ou que se manifestam com várias divindades politeístas. Dando seguimento ao caminho do despertar, é intrigante pensarmos que havia sinais e testes para identificar uma bruxa, como por exemplo, a acusada de bruxaria era arrastada para um rio ou lago, despida e amarrada. Então era arremessada para ver se flutuava. A premissa era de que a água rejeitaria a bruxa. Se flutuasse, era bruxa. Caso não flutuasse, o preço era pago com a vida. Por consequência de atos como esse, muitas vidas de fato foram perdidas. Um retrato muito claro disso seria a Santa Inquisição, marcada com sangue feminino em sua maioria. Supõe-se que, em seu auge, nos séculos XVI e XVII, estima-se que a Inquisição matou até 100.000 pessoas, entre mulheres, homens e crianças. A Santa Inquisição era dirigida pela Igreja Católica Romana e foi criada no século XII, durante a Idade Média. Era uma espécie de tribunal religioso
que condenava todos aqueles que eram contra os dogmas pregados pela Igreja Católica ou que eram considerados uma ameaça às doutrinas. Entretanto, o pior ainda estava por vir. Considerado por muitos como uma praga, o livro Malleus Maleficarium, também conhecido como Martelo das Bruxas, um dos criadores do livro, o inquisidor Heinrich Kramer, era fascinado e fissurado por bruxas, mas suas ideias eram radicais demais, até para o que já ocorria na época. Eram ignoradas até pela própria igreja, recebendo até ordem de retirada. Porém, não satisfeito, em determinado momento ele recorreu ao Papa Inocêncio VIII, que lhe concedeu o direito através de uma bula. Com isso, Kramer e seu amigo James Spranger condenassem e julgassem qualquer pessoa. Dessa forma, os dois escreveram o livro. O Martelo das Bruxas era como um manual de como caçar, interrogar, punir e julgar as bruxas. Entretanto, na época, depois de apresentado, o livro foi inteiramente reprovado pela Universidade de Teologia na Alemanha, julgado como antiético, vulgar, cruel e ainda pervertido. Porém, apesar de ter seu livro rejeitado, Kramer falsificou uma nota de aprovação, o que resultou em muita credibilidade para o livro e intensificando as vendas. A popularidade foi tão imensa que o livro foi o segundo mais vendido durante quase 200 anos, perdendo apenas para a Bíblia. Com isso, a praga se espalhou por toda a Europa, indo até um pouco além. A perversidade do livro era tanta que a própria Igreja Católica, em plena Inquisição, tentou impedir que o livro fosse usado, mas não conseguiram deter o avanço. Consequentemente, caçar as bruxas se tornou uma prática que poderia ser realizada por qualquer pessoa que possuía o livro. A Idade das Trevas é caracterizada pelos diversos atrasos, tanto culturais como tecnológicos, sendo uma era que pensar diferente poderia lhe trazer grandes consequências. Ao analisarmos a bruxaria, percebemos que pessoas associadas a isso possuíam grande conhecimento. Desde os primórdios, a bruxaria já lidava com instrumentos naturais para seus feitiços e trabalhos diários. Além disso, algumas pessoas já nasciam com determinada habilidade psíquica bem elevada. Alguns exemplos seriam alta intuição perceptiva, capacidade de prever o futuro através de cartas ou clarividência, capacidade de ver e conversar com espíritos, entre outras. Aos olhos de muitos, isso era sinônimo de coisas negativas, principalmente para os religiosos. Porém, a jornada da humanidade nos mostra que existiu uma forma histórica de assassinar reis e inimigos. Na Idade Média, onde alquimistas, magias e feitiços eram parte do cotidiano, o medo de morrer ao ingerir ou ter contato com algum veneno terrível era tanto entre os poderosos nobres europeus que muitas cortes possuíam provadores oficiais de comida e bebida. Nesse ponto, não seria meramente um delírio imaginativo afirmarmos que, em determinados momentos, diferentes tipos de pessoas poderiam ter entrado em contato com pessoas ligadas à feitiçaria para obter certas coisas. Ademais, as bruxas eram conhecidas por usar afrodisíacos e sensualidade excessiva. Na Inglaterra medieval, várias senhoras da nobreza foram acusadas de usar feitiçaria para atrair homens para se casarem. Assim, podemos concluir que talvez
a hipocrisia sobre os poderes do diabo, assim dito por muitos, foi também usado para saciar desejos e vontades entre véus invisíveis. Contudo, surge o seguinte questionamento: mas por que todo esse conhecimento era ignorado e na maioria das vezes julgado? Para podermos compreender melhor, é necessário relembrarmos o conceito das energias Yin e Yang. Considerada por muitos como a Mãe Terra, acredita-se que a natureza, em sua essência, é composta de grande poder de energia Yin, além de possuir os 4 elementos essenciais para o equilíbrio do planeta: fogo, terra, água e ar. Entretanto, tal força passou por muito tempo desconhecida e inexplorada pelos seres humanos e muitas vezes maltratada até nos dias de hoje. Por mais que possamos supor que foram os índios que tiveram esse primeiro contato, não se sabe ao certo quem realmente foi. Sendo assim, é muito interessante para nós considerarmos a possibilidade de que as mulheres também poderiam ter sido as primeiras a explorar esse incrível poder da natureza. Desse modo, uma mulher subjugada, forçada a viver durante toda a sua vida sob a perspectiva feminina de ser mãe e de cuidar das crias, ao enxergar uma pequena esperança através das práticas sobrenaturais e a força que a natureza poderia lhe oferecer, em consequência, passaria a reconhecer sua energia masculina de agir, liderar. O efeito desse ato encorajaria outras mulheres a despertarem o seu fogo interior. Agora imaginemos o que aconteceria com a maioria dos homens na Idade Média ao perceberem que suas esposas, que sempre foram totalmente submissas, agora estão impondo suas vontades, se tornando independentes, descobrindo e fazendo coisas que nem eles mesmos tinham consciência de que existiam. De modo grosseiro, seria como um passarinho que sempre viveu e se acostumou à gaiola, mas que apesar do risco de morte, um dia resolveu se libertar. Obviamente, o medo tomaria conta daqueles homens que tinham receio que suas esposas fariam a mesma coisa que as outras. Como uma onda intensa e incontrolável, o surgimento das bruxas abalou todas as crenças religiosas, culturais e sociais. Acredita-se que muitos se perguntavam como é possível um sexo tão frágil e fraco ultrapassar a força masculina. Eis uma arte aonde brutalidade e músculos não eram suficientes para dominá-la. Era necessário algo a mais. Respeitar a natureza é saber que a mesma água que serve para manter o ser humano vivo é também aquela que facilmente também poderia tirá-lo à vida. É compreensível saber que o conhecimento do desconhecido ou oculto gera medo, e com o catolicismo não foi diferente. Sujeitos apenas a um único conhecimento e presos à ideia de somente uma verdade, ao se depararem com inúmeros atos inexplicáveis, coisas sobrenaturais, curas, feitiços, aonde nem mesmo a própria Bíblia poderia explicar tais acontecimentos. Precisaria haver uma explicação, algo para ocupar. A única solução seria dizer que tais mulheres, com esses poderes, estariam ligadas com demônios. A heresia seria ainda pior ao tomarem consciência de que Eva foi a mulher na qual comeu o fruto proibido. Ou seja, a culpa era exclusivamente do impuro sexo feminino. Todavia, olhando por outra perspectiva, Eva também poderia ser considerada o primeiro ser humano no qual decidiu questionar
além do que aquilo que foi lhe ensinada, além de mostrar que o ser humano é inerente ao erro. Sendo assim, a evolução é o resultado de inúmeros erros. Por fim, é essencial entender que a bruxaria é apenas uma porta. Durante vários anos foram criadas inúmeras vertentes e até religiões no que diz respeito à magia. Entretanto, qualquer conhecimento que pode ajudar o próximo é o mesmo que também pode prejudicar. Sendo assim, um poder sem equilíbrio facilmente poderia assombrar a consciência daquele que o obtém. Apesar de atualmente a magia ainda ser reconhecida por muitos apenas pelo lado negativo, é muito importante para nós conhecermos a história de um homem que muitos acreditam ser o responsável pelo despertar dos magos, ao mostrar que o grande diferencial de qualquer aprendizado é a consciência. Considerado por muitos como o maior ocultista do século XIX, conhecido como Eliphas Levi, cabalista, mago, ocultista, artista, historiador, filósofo e poeta, Alphonse Louis Constant, nascido no dia 8 de fevereiro de 1810 em Paris, era filho de um modesto sapateiro. Apesar de mostrar desde menino aptidão para o desenho, seus pais encaminharam-no para o ensinamento religioso. Foi assim que aos 10 anos de idade ingressou na comunidade do presbitério da igreja de Saint-Louis e mais tarde ao seminário de Saint-Nicolas du Chardonnay. Estava decidido pela carreira eclesiástica e em 1830 foi transferido para o seminário de Issy para cursar filosofia. 2 anos mais tarde, ingressou em Saint-Sulpice para estudar teologia. Após seu curso de teologia, Eliphas ingressou nas ordens maiores, sendo ordenado subdiácono e encarregado de ministrar o catecismo para meninas. Diz Eliphas, tão poético e tão suave, foi para mim muito agradável. Parecia-me que eu era um anjo de Deus, enviado a essas crianças para iniciá-las na sabedoria e na virtude. As palavras tornavam-se abundantes para elas em meus lábios, pois meu coração estava repleto e tinha necessidade de expandir-se. Nosso jovem Afonso não tardou a sentir o despertar em seu interior da força de sua juventude asceticamente reprimida desde a adolescência. Um dia, quando estava ensinando o catecismo às meninas, alguém chamou-o à sacristia. Era uma senhora com uma jovem pálida e tímida, que pediu a Eliphas que a preparasse para a primeira comunhão. Outros padres tinham recusado por ela ser pobre e a filha doente e tímida. Eliphas não só aceitou a tarefa, como prometeu tratá-la como filha. A menina, que se chamava Adèle Allenbach, de uma beleza pura e cândida, pareceu a Eliphas ser a própria imagem da própria Virgem Maria. Essa beleza juvenil correspondeu para ele a uma iniciação à vida, pois amou-a eternamente, como se fosse uma deusa. Em maio de 1836, teria sido ordenado sacerdote, se não tivesse confessado a seu superior o amor que devotava à jovem. Suas confissões religiosas receberam um choque tão grande que Eliphas se sentiu jogado fora da carreira eclesiástica. Após 15 anos de estudo, Eliphas deixou o grande seminário para ingressar no mundo. Tinha então 26 anos de idade. Sua mãe, ao saber disso, suicidou-se.
abalado, sem experiência do mundo, teve muitas dificuldades para encontrar um emprego. Essa dificuldade aumentava ainda mais pelo boato que correu, segundo o qual teria sido expulso do seminário. Em 1839, sentiu-se atraído para o convento de Solesmes, dirigido por um abate rebelde. Elifas ali encontrou uma biblioteca com mais de 20.000 volumes, mergulhando então nos estudos de antigos padres da igreja, dos gnósticos, do ocultismo, da cabala e da astrologia. Com isso, a mística cristã apareceu-lhe sobre outros contornos. E na historiografia oculta, aventa-se que foi também nesse período que Afonso fez sua iniciação na misteriosa fraternidade da Rosa Cruz. Mais tarde, ele viria também a ser iniciado na maçonaria. Os ensinamentos de grandes iniciados foram-lhe revelados, além da cabala, da qual ele se tornou mestre e propagador. A partir daí, assumiu o pseudônimo místico de Eliphas Levi, nome no qual se eternizaria. Seu saber passou a ser tão profundo e seus poderes místicos tão incríveis que valerá a perseguição da Igreja Católica, que antes o acolhera e qual, não obstante, ele nunca deixaria de defender. Uma cerimônia mística, contudo, seria muito comentada pelos discípulos de Levi. Ele, juntamente com outro ocultista, teria realizado uma operação de alta magia, onde uma comunicação psíquica teria sido estabelecida com 3 grandes mestres da humanidade: Jesus, São João e Apolônio de Tiana. Como resultado, as chaves da interpretação do livro do Apocalipse da Bíblia e, sobretudo, dos 7 selos teriam sido entregues aos 2 adeptos. No ano seguinte, em 1855, Eliphas Levi publicou um livro que é considerado como um divisor de águas, intitulado como Dogma e Ritual de Alta Magia. Nessa obra, Eliphas expõe tanto o dogma do ocultismo como o ritual pelo qual as leis cósmicas operam, estando nas mãos do autêntico iniciado. No prólogo do famoso livro, Eliphas Levi nos diz: descobertos os grandes segredos da religião e da ciência dos magos, com a consequente revelação da unidade do dogma universal ao mundo, o fanatismo é destruído e os milagres explicados pela razão. O Verbo humano, Criador das maravilhas humanas, casa-se com o Verbo divino para sempre e produz a cessação da antinomia universal, fazendo-nos entender que a harmonia é decorrente da analogia dos contrários. De acordo com Levi, o diabo é Deus visto ao contrário. Em outras palavras, o diabo é apenas a ausência de Deus, assim como a escuridão não é um ente positivo, mas a ausência da luz. O diabo, segundo Eliphas Levi, é a ignorância, quando não iluminada pela sabedoria. Assim, o homem carrega em si Deus e o diabo.